Sim, eu abandonei a preguiça e resolvi gravar vídeos para o meu canal do YouTube. Se você já me conhece, obrigado por ter chegado até aqui, obrigado por ter clicado no vídeo e te inscreve no canal aí, tá? Faz essas coisas aí todas que os caras do YouTube mandam você fazer. Faz mais uma vez para ajudar esse nobre e pobre jornalista que tenta conversar com vocês e tenta fazer o seu canal no YouTube funcionar. Estamos providenciando um melhor cenário, tá? Para melhor atendê-los. Tem uma mesa aqui atrás, tem uns negocinhos que estão pendurados aqui. Mas eu até estava pensando em gravar esse primeiro vídeo para o canal durante a janela de transferências, mas acabei mudando de ideia e resolvi gravar agora, né? Logo depois do jogo do Grêmio contra o Montevideo City Torque, que acho que esse jogo é bem sintomático para a gente entender o primeiro semestre do Grêmio e principalmente o que o Grêmio fará durante a parada da Copa do Mundo. E não estamos falando de contratações, de chegadas e saídas de jogadores. Estamos falando especificamente de decisão sobre a permanência da comissão técnica. Embora o discurso externo seja de que o trabalho é muito bom e vazam informações através de colegas da imprensa que a avaliação da direção do Grêmio é que o trabalho é muito bom, que o Luiz Castro está fazendo milagre. Não está fazendo milagre. Né? Por mais que o elenco do Grêmio esteja em formação, por mais que foi uma escolha da direção fazer uma grande reformulação do elenco, é bem verdade que esse time poderia jogar mais. Afinal de contas, tem jogadores que são jogadores diferenciais para diversas equipes do futebol brasileiro. O Grêmio tem o centroavante, que foi durante boa parte do início do Campeonato Brasileiro o artilheiro da competição. Até o sábado de noite foi o artilheiro da competição, foi ultrapassado pelo Viveiros do Atlético Paranaense. Tem um volante que é um dos melhores volantes do Brasil, que tem passagem por Barcelona, que tem passagem por Liverpool, por Juventus, por seleção brasileira. Tem um goleiro que vai para a Copa do Mundo. Então tem alguns pilares do time. O ponto é, tá? E aí esse vídeo aqui, como eu disse, como eu falo para pessoas próximas, esse canal aqui tem o objetivo de trazer algumas opiniões, trazer algumas informações, algumas análises, mas principalmente poder falar algumas coisas de uma forma mais sincera, onde os outros lugares que eu divido espaço com alguém eu preciso ter um pouco mais de filtro. Como o canal aqui é meu, eu falo basicamente o que eu quiser. E a ideia do canal é justamente essa, trocar uma ideia, um papo reto com quem acompanha, sem muito filtro, tá? Bom, vamos lá. O Grêmio iniciou o trabalho do Luiz Castro em janeiro, né? Dia 8 de janeiro, se eu não me engano, foi a reapresentação. E nos primeiros meses do ano, o Grêmio optou por seguir um caminho muito difícil. E embora o discurso interno da direção, antes de realizar essa grande reformulação no grupo de jogadores, fosse de que de fato precisava fazer uma mudança de fotografia, era muito difícil acreditar que em poucos meses isso de fato aconteceria. Pois bem, saíram 21 jogadores. E aí eu vou colocar todo mundo junto aqui na análise e todas as partes do clube, tá? Direção, jogadores, comissão técnica, imprensa e torcida, tá? Porque eu acho que a torcida tem um papel bem importante nisso que está acontecendo também. Boa parte desse processo de reformulação do elenco foi um pedido da torcida de que muitos jogadores precisavam sair, de que o Grêmio precisava oxigenar o elenco, que o Grêmio precisava dar mais espaço para jogadores da base, que o Grêmio precisava mudar suas práticas, porque se fizesse as mesmas coisas que tinha feito nos últimos anos, chegaria nos mesmos resultados dos últimos anos. Nos últimos 5 anos, o Grêmio brigou para não cair em 3 anos e em um ano esteve na segunda divisão. Então precisava fazer alguma coisa diferente. O ponto é, e a gente está chegando em 6 meses de trabalho do Luiz Castro, e embora seja um trabalho muito difícil e tenha um ponto positivo de grande destaque, que é o uso de jogadores da base, existem muitas dúvidas sobre o trabalho. E até está no título do vídeo. Hoje, eu tenho falado isso em algumas oportunidades, quando eu faço as lives lá no canal Cojo Tricolor. Hoje existem muito mais motivos para demitir do que para manter. Primeiro, embora o uso de jogadores da base, o espaço para jovens jogadores e que vão gerar muito dinheiro ali na frente, seja um grande mérito da comissão técnica, é bem verdade que hoje, tá? Tô colocando no hoje porque pode mudar muito. Daqui a 3 dias o Grêmio pode fazer um baita jogo contra o Corinthians e toda essa dúvida sai do ambiente e o Grêmio entra na parada da Copa do Mundo de uma forma absolutamente tranquila. Mas hoje, a ideia que paira na cabeça do torcedor é de que se você for um defensor da permanência do Luiz Castro, existe muito pouco argumento para que você consiga ser convincente. Porque todos os argumentos baseados na permanência do Luiz Castro, eles são baseados no si. Se contratar bem,
se trabalhar bem durante a parada da Copa do Mundo, se o time melhorar de desempenho, se repor bem a saída de jogadores jovens que hoje são referências do time. Um deles, inclusive, fez gol contra o Torque, que foi o Gabriel Mack. Então é muito baseado no si. O que existe de negativo em 6 meses de trabalho? Basicamente, o que o campo está mostrando é que o time do Grêmio ele não consegue jogar naturalmente. Não consegue jogar naturalmente. É um time que faz muita força para conseguir fazer gol. É um time que em vários momentos se aproveitou de erros dos adversários muito mais do que méritos do seu time. E aí tem uma coisa que, basicamente, quem acompanhou o primeiro trabalho do Luiz Castro no Botafogo, aqui no Brasil, né, no Botafogo entre 2022 e 2023, é, percebe uma grande semelhança entre o primeiro ano de Botafogo e o primeiro ano de Grêmio. O primeiro ano do Luiz Castro no Botafogo foi um ano marcado por muitas instabilidades, muitas dificuldades, uma mudança muito grande em várias coisas do clube, estrutura, rotina, enfim. E um ano onde o Botafogo termina o Campeonato Brasileiro na 11ª posição, não tem um bom desempenho no estadual, tem um desempenho razoável na Copa do Brasil, tem um desempenho razoável na Copa Sul-Americana, e é um ano de muita estabilidade e muita dificuldade. Quando o Luiz Castro chega no Grêmio, por mais que existisse essa ressalva de alguns, se tinha a ideia de que como o time do Grêmio era muito melhor do que aquele time do Botafogo de 2022, este ano de instabilidade não aconteceria, ou que pelo menos o Grêmio teria um rendimento melhor, poderia terminar praticamente na mesma posição no Campeonato Brasileiro, mas teria um rendimento melhor, o time jogaria melhor, jogaria mais, enfim, essas coisas todas que vocês estão cansados de ouvir, tá? Então, chegamos em 6 meses da temporada e o time não tem isso. E o ponto que, para mim, é o principal disso tudo, é que o time ele não consegue ter fluidez. É um time engessado. Setores muito longe um do outro, muito distantes um do outro, e o time não consegue fazer esses setores se conectar. Aí você vai dizer, bom, mas o Grêmio tem 50 e tantos gols marcados na temporada, tem poucos gols sofridos, a média é inferior a um gol por jogo. Tudo bem. Agora, se a gente pegar o contexto desses jogos, pouquíssimas vezes a gente vai ver que o Grêmio fez um grande jogo. E esse trabalho do Luiz Castro é um trabalho tão fora da lógica que geralmente quando um treinador está sendo demitido, a gente diz assim, pô, até quando o cara está jogando bem, ele não ganha. No caso do Luiz Castro, é algo diferente, porque os resultados até estão vindo. O Grêmio tem 36 jogos na temporada. Se a gente for pegar para contar um por um, talvez em 5, 6 jogos relevantes o Grêmio não tenha tido o resultado que se esperava. O que é uma baixa quantia, uma pequena quantia em relação ao número total de jogos do Grêmio. O ponto é que o time não joga bem e o time não consegue ter uma evolução. Quando você tem um time que está em transição, quando você tem um trabalho de um treinador que está balançando, isso independente se seja o Luiz Castro, seja o Mano Menezes, seja o Roger Machado, seja o Renato, qualquer um. Quando você tem um momento de instabilidade, o torcedor precisa pelo menos saber que existe algo sendo feito, que existe um norte. Ele precisa saber para o que ele está torcendo. E hoje, o trabalho do Luiz Castro não indica muita coisa além de espaço para jogadores jovens que vão ser vendidos daqui a um mês e meio, e a gente não sabe qual é o perfil de jogador que vai ser buscado, porque a gente sabe muito bem que das 6 contratações que o Grêmio fez no início dessa temporada, o Everton rendeu bastante, o Pérez é um titular do time, mas muito contestado pelo torcedor, o TT não conseguiu entregar o desempenho até agora, embora esteja melhorando, o Nardoni não conseguiu jogar, o Caio Paulista está jogando rigorosamente o que se espera e o enamorado está jogando rigorosamente o que se espera, mas só está sendo exposto porque o TT, que foi contratado para ser titular, não está conseguindo produzir. Ok? Então, esse é o ponto principal. Não existe hoje um indicativo de que o time apresente uma evolução. Qualquer argumento que se baseie na permanência do Luiz Castro se baseia no si. Se o Grêmio contratar, se o Grêmio melhorar o trabalho, se o time for mais fluido, se ele tiver tempo para trabalhar, se o Grêmio fizer uma pré-temporada, se o Grêmio repor bem os jogadores, se o Grêmio vai vender. É muita dúvida para você bancar alguma melhora, para você chegar para o torcedor e dizer, eu tenho certeza que vai melhorar, porque vai ser feito isso, e não tem indicativo disso. Não tem, tá? E por fim, até deixei isso para o final, porque eu acho que é um tema um pouco mais sensível, que envolve até mesmo algumas coisas envolvendo pessoas do mesmo ramo que eu. Mas existe uma questão, um argumento muito estranho,
tá? Utilizado por uma parte da imprensa sobre o trabalho do Luiz Castro, e principalmente sobre as avaliações feitas ao trabalho do Luiz Castro, que envolvem o fato de ele ser um treinador estrangeiro. Sendo que, há 2 meses atrás, aliás, nem tanto, né? Um mês atrás, quando o Odair Hellmann, numa coletiva depois do jogo do Atlético Paranaense contra o Grêmio, falou que se fosse ele colocando 3 zagueiros e 2 volantes, o tratamento seria diferente, boa parte da imprensa acusou o técnico do Atlético Paranaense de xenofobia. Então, agora, dizer que o treinador está sendo defendido porque é estrangeiro é um pouco hipócrita, talvez, né? E é bem importante dizer também que uma parte da imprensa que parece torcer o nariz para o treinador por conta da sua nacionalidade, coloca uma tranquilidade da torcida, tranquilidade essa que não existe, em relação ao fato dele ser estrangeiro ou não, talvez seja as mesmas pessoas que supervalorizam treinadores da aldeia, porque são as únicas que atendem o telefone para vazar informação, né? Só a gente vê como no Rio Grande do Sul existe uma avaliação muito valorizada de alguns profissionais que no resto do Brasil não conseguem estabelecer trabalhos e em alguns clubes, inclusive no último, já chegou demitido, né? Então, é um contexto bem complicado. Acho, e é só um palpite, não tem absolutamente nada de informação, é só um palpite. Acho que o Grêmio não vai conseguir segurar o rojão de manter o treinador. E até mesmo eu acho uma vitória contra o Corinthians vai ser difícil de contornar o clima. A não ser que os jogadores peçam para a direção permanecer com o treinador. Não é impossível de imaginar isso, porque o Carlos Vinícius e outros jogadores do elenco já se posicionaram publicamente após algumas derrotas, dizendo que o problema não era o treinador. Fato é que isso pode acontecer. Mas hoje, repito, estamos chegando em 6 meses do trabalho do Luiz Castro e existem muito mais dúvidas do que certezas para manter o treinador. Hoje, basicamente, as únicas certezas indicam que talvez seja melhor uma troca, tá? Se você concorda ou discorda de mim, comenta aqui embaixo que eu estou bem curioso para saber. Se esse vídeo ficou muito longo, peço desculpas, é o primeiro vídeo do canal, então estou testando aí um formato, uma maneira de falar, uma maneira de conversar com vocês, mas é isso aí, tá bom? Quero ouvir tua opinião aqui, tá? Te inscreve no canal e dá uma moral aí. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima.